Bom, boa noite, pessoal. Prazer ter vocês aqui novamente nesse nosso encontro. E hoje, a gente vai dar continuidade aí no estudo das nossas unidades, na nossa disciplina, integração de aplicações. E é claro, como a gente já vem conversando, como a gente já vem falando, isso é algo importante, tá? E também crucial, para o que a gente vai estar enfrentando, adiante. Bom, quando a gente pensa em integração de aplicações, o que a gente analisa? Eu quero pegar uma aplicação A e trocar informações com a aplicação B. Tá? Ou eu preciso de alguma informação, que está na aplicação A e a aplicação B, vai solicitar essas informações. Então, tudo isso é comum de acontecer? É. Por que a gente costuma trabalhar com essa parte de integração? Por que não, já que eu vou integrar uma aplicação, por que eu já não pego e, por exemplo, dou acesso total à base de dados, da aplicação A para a aplicação B ou vice-versa? Ora, por que não dar por quê, não dar acesso? Por vários motivos. Segurança, você não tem muitas vezes o domínio das aplicações que vão estar acessando seus dados, e é claro, qualquer aplicação vai poder, furtar ou alterar seus dados ali quando ela quiser. Eu vou pegar um exemplo bem claro aqui, que muitos, já passaram por isso, e vocês vão entender claramente. E qualquer coisa eu até mostro aqui para vocês como que isso funciona. Por exemplo, o Correios. O Correios, ele tem o quê? Uma base de dados com todos os CEPs, com todas as ruas que pertencem àquele CEP, relacionado à cidade, ao estado, Então, ele tem um gerenciamento óbvio para poder, pelo CEP, saber qual que vai ser o destino daquela encomenda. E é com base, no CEP de origem com o CEP e o CEP de destino, que ele calcula o quê? Qual que vai ser o custo para entregar essa encomenda, qual que vai ser o valor, qual que vai ser, o custo e valor é a mesma coisa, Qual que vai ser o tempo para poder estar entregando essa encomenda, se é opção, por exemplo, SEDEX normal, SEDEX 10, se é uma carta registrada, enfim. Tem várias opções aí que ele está gerenciando para poder retornar uma informação. Claro, todo website, todo e-commerce, ele faz o quê? Ele usa o site do correio. Por quê? Se ele está fazendo uma venda, o que vai acontecer? Ele tem que saber quanto que vai ser o valor desse frete. Quanto que vai ser cobrado esse frete? Vou pegar mais uma vez aqui o exemplo do Mercado Livre. O Mercado Livre, dependendo da quantidade que você compra, do valor, de envio, ele vai te dar o quê? O frete grátis. Só que ele tem que saber quanto que vai custar esse frete. Então, por exemplo, se eu comprar um produto que custa R$ 15 a entrega, ele fala lá, se eu gastar mais, por exemplo, R$ 60, o frete vai sair de graça. Então, ele vai calculando isso em tempo real. Imagine agora se o site do Mercado Livre tivesse acesso à base de dados inteira do correio. O que ele ia ter acesso? Além das informações do CEP, ele ia ter acesso aos valores, ele ia ter acesso aos clientes que estão mandando mercadorias pelo correio, eles iam ter acesso às mercadorias que estão sendo enviadas, recebidas, em trânsito e tudo mais. Ou seja, tem-se acesso a toda a informação, a todos os dados. E isso não é interessante. Então, o que acontece? O que a gente pode fazer para isso? A gente pode trabalhar com o quê? Com web services. A gente pode estar gerenciando de uma forma diferente, essa troca de informações e essa integração com as aplicações. Tá? Dessa forma, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir, ter a informação, passar a informação coerente para o cliente e, consequentemente, não impactar, na base de dados, nas informações da outra aplicação. Então, para isso, a gente usa o quê? A tecnologia SOAP. O que a gente vai estar vendo aí com relação à tecnologia SOAP? A gente vai estar estudando, como que a gente consegue, utilizando esse protocolo de comunicação, fazer essa comunicação e tratar isso. Tá? Se a gente for pensar, SOAP, Simple Object Access Protocol.
É o quê? É um objeto simples, né, um protocolo de acesso simples a objetos. Tá? Então, por exemplo, o web service, ele é um objeto. Só que esse objeto que a gente vai estar trabalhando, ele vai funcionar de que forma? Ele vai receber um arquivo XML, processar os dados e vai retornar o arquivo XML. Então, o que que acontece? Quando o Mercado Livre, por exemplo, faz um acesso para calcular o frete, o que que ele faz? Ele pega o CEP de origem, que nós informamos ali, pega o quê? O CEP, desculpa, o CEP original, o CEP de destino, que é onde está a mercadoria que a gente está escolhendo, pega o CEP de destino, que é o nosso CEP que nós informamos ali, passa essas informações para o web service, né, via web service para o correio, esse processamento é feito e ele retorna o quê? O custo, né, desse envio. Então, ele retorna todo esse custo. Claro que para isso a gente precisa ter mais algumas informações. Por exemplo, né, a gente vai ter o protocolo SOAP aqui, que ele vai estar gerenciando essa comunicação. Então, nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, nós temos o consumidor, tá? Ou seja, o sistema. Podemos dizer que aqui eu tenho o quê? O Mercado Livre. Tá? Então, nesse Service Consumer, nós temos o quê? O Mercado Livre. O Mercado Livre vai fazer o quê? O uso do web service do correio. O que que ele vai fazer? Toda vez que eu precisar de fazer, né, essa comunicação, essa informação, ele vai mandar uma solicitação para o portal de serviços, para o DDI. Tá? O que que o DDI faz? O DDI ele vai fazer o quê? Descobrir se aquele serviço está ativo ou não. Por exemplo, por que que ele tem que fazer descobrir esse serviço? Porque às vezes o seu web service do correio cai. E aí ele precisa buscar o quê? Uma outra alternativa para poder fazer essa transferência. Ele precisa tratar isso de uma forma diferente. E aí é onde entra o quê? Né? Descobrir novos processos, descobrir novos serviços que vão estar resolvendo isso. Não existe somente um serviço do correio que presta isso, existem vários. Então a gente já define lá, eu quero calcular, né, o custo de um envio de um ponto A para um ponto B de uma mercadoria. Então ele vai lá e descobre quais são os serviços que estão ativos para calcular isso. Feito isso, ele vai passar o quê? Uma informação do WSDL. Tá? O que que é o WSDL? O WSDL é nada mais, nada menos que a descrição de como o XML que a gente vai enviar para o serviço deve estar configurado. Tá? Então, o que que a gente quer? O DDI vai lá e descobre o serviço. Descobrir o serviço, o que que ele vai passar para a aplicação? Para você conversar com esse serviço, você tem que usar esse formato de arquivo XML. Então, tem que ter esses campos, tem que ter essa informação, tem que ser essa estrutura. Feito isso, o que que ele vai fazer? Ele vai dar o acesso ao web service, e o web service vai fazer todo esse processamento. Tá? Então, todo esse contexto, tá, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar gerindo essas informações. Ele vai estar buscando essas informações e vai estar tratando essas informações de acordo com a necessidade que nós temos. Sempre a gente vai se deparar com esse fluxo aqui. A gente sempre vai tratar as informações dessa forma aqui. E é claro, isso ajuda e muito a gente nesse trabalho. Por quê? Porque a gente vai ter, né, um acesso à informação que a gente tem isso em real time, ou seja, em tempo real. Sem que a gente tenha que ter o quê? Na aplicação, essas informações que com certeza serão atualizadas constantemente. Imagine a gente ter tudo isso, né, todas essas informações do correio dentro da nossa aplicação. O que que isso vai acontecer? Toda vez, eu vou ter que estar checando todo dia o site do correio para saber se mudou alguma informação de valor. E se as outras empresas de transporte que prestam esse serviço? Eu também vou estar ter que estar buscando isso sempre. Vou estar sempre tendo que fazer o quê? Ajustar esse detalhe, tá? Indo atrás disso para conseguir chegar até lá, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá?
um detalhe sobre essa parte aí de como o web service funciona na prática aqui. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o quê? O Mercado Livre mesmo, que eu estava dando um exemplo. Só para vocês terem ideia. Está aqui o site do Mercado Livre. Beleza, perfeito. Estou com acesso a ele aqui, tudo 100%, bonitinho. Tá? Aí, o que acontece? Eu não estou logado a ele. Ah, eu nem preciso estar logado a ele. Mas o que ele pergunta aqui? Ó? Confirme o envio, né, para o seu endereço. Vamos incluir o CEP aqui. Eu vou incluir meu CEP. Então, essa informação já vai ser o quê? Uma informação que ele vai usar para poder calcular o custo de transporte de um produto. Tá? Claro que até nesse momento aqui, pessoal, eu não usei o web service ainda. Eu não fiz esse cálculo, o portal não fez nenhum, né? O Mercado Livre não fez nenhuma consulta a produtos, não fez nada. Né? Mas, por exemplo, digamos que eu queira comprar aqui um monitor gamer aqui. Então, ele vai fazer o quê? A busca por esse monitor, tá? E digamos que eu gostei desse monitor aqui, tá? Eu vou clicar nele, tá? O que está acontecendo aqui? Né? Como esse monitor está mais caro, ele não vai trazer aqui, né, o frete, né? Chegará grátis. Então, beleza, não foi legal isso. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, algo mais barato aqui, né? Vou pesquisar um produto aqui que pode ser bem barato e tudo mais. Um mouse. Mousepad. Mousepad costuma ser bem barato, né? 49, 30 reais, beleza. Se eu pegar, escolher, por exemplo, esse mousepad aqui de 49 reais, ele já vai automaticamente, ó, trazer aqui para mim como, né, que eu posso estar recebendo esse produto em casa. E eu posso ter aqui ó, mais formas de entrega. Nesse processo aqui, o que ele carregou? Né? Ele carregou e pesquisou todas as informações. Ou seja, ele pegou o CEP de origem da loja que está vendendo o produto, pegou o meu CEP, que é o destino, entrou em contato com o web service, então descobriu o web service, acessou o web service, o web service processou as informações, CEP de origem, CEP de destino, e retornou o quê? Quanto tempo demora para fazer a entrega e qual vai ser o valor dessa entrega. Então, ele trouxe aqui, ó, chegará quinta-feira, o endereço, e o valor vai ser 15,10. Ou então eu posso retirar quinta-feira na loja, na agência do Mercado Livre, por um valor de 14,37. Isso daqui, pessoal, foi algo que ele só pesquisou o quê? No site do Correios. Ele só usou o web service do Correio. Por que será que ele só usou o web service do Correio? Só tem essa informação para tratar? Não. Dependendo do produto que a gente pesquisa aqui, ele tem outras opções de entrega, tipo transportadoras, né? JLog, e assim vai por aí. Claro que, provavelmente, aqui, na hora que ele solicitou informações dos outros web services, das transportadoras, que também é compartilhado via web service esses dados, ou o serviço estava fora do ar, ou as informações que a gente enviou não são atendidas pela transportadora. Ou seja, a Jetlog, por exemplo, no CEP de origem, ela não atende. Ela não vai lá buscar. Então, ele retorna uma informação que ela não tem aquele tipo de acesso naquela localidade. E assim pode acontecer com as outras. Então, o que vai acontecer? Ele vai tendo esse tratamento, ele vai pesquisando, ele vai retornando esses dados, e a partir daí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue estar tratando tudo isso. E é claro que, né, quando que a gente vai conseguir usar um web service? Quando a base de dados que nós temos, ela está na nuvem. Tá? Eu preciso dessa base de dados na nuvem, no servidor online. Tá? Então, o que vai acontecer? O web service vai estar na nuvem também, porque, como eu comentei com vocês, nós temos o quê? Nós temos um repositório de web services.
Então, todo web service que a gente desenvolver, que a gente quer compartilhar isso com outros sistemas, nós temos um repositório. E a partir daí, a gente vai passar o quê? As informações para poder conversar com esse web service, que é o WSDL. Tá? Então, a gente precisa dessa informação. E tudo isso, como eu disse, está no repositório. Tá? Existe um repositório para isso. Tá? Então, a gente vai conseguindo ajustar e, consequentemente, manter tudo isso em funcionamento. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Tudo certo? Entenderam esse conceito de web service, tá? E como a gente vai estar tratando isso? E só para finalizar, o SOAP aqui, que é o nosso protocolo, ele vai fazer o quê? Permitir a comunicação do nosso web service com a aplicação. Então, por exemplo, se vocês trabalham, né? Vamos pensar assim, numa transportadora, o que é interessante? Desenvolver um web service para poder que outras empresas possam acessar e poder cotar o custo de transporte de determinadas mercadorias. Né? Um outro ponto que o Mercado Livre também trabalha aqui, tá? E muitas vezes, nesse caso, nesse exemplo, ele não mostrou, mas, por exemplo, quando a mercadoria é muito pesada, ou tem um volume muito grande. Então, isso também impacta no custo, né, de envio e recebimento. Então, tem um limite lá. E isso acontece também aonde? Quando a gente vai até uma agência do correio. A agência do correio está fazendo um uso desse web service também. O próprio sistema do correio pode usar esse web service? Pode. E usa. Justamente para quê? Para não ter todas as informações abertas. Então, a hora que você vai lá com uma carta, por exemplo, o que, que a atendente faz? Ela coloca isso numa balança. E ela vê o peso, né, dessa correspondência. Se você vai com uma caixa, o que, que ela vai fazer? Ela vai medir essa caixa para saber qual que é a dimensão dessa caixa. Porque isso vai impactar no quê? Vai impactar também no valor de transporte. Então, tudo isso são informações que têm que ser tratadas, que têm que ser enviadas para que o cálculo possa ser feito. Então, você trabalhando, por exemplo, numa transportadora, vocês vão ter que pensar nisso. Vocês vão ter que olhar isso e falar como é que funciona hoje o custo do frete que nós temos. Funciona através da dimensão do que vai ser transportado, do peso e da distância que vai ser percorrida. Mas não tem nenhum caminhão, por exemplo, que sai de São Paulo para São Carlos. Mas o caminhão para em Campinas tem que trocar e depois ir para São Carlos. Sem problemas. Tem que ter também o quê? O custo, né, de operação nesse entreposto em Campinas, para poder estar gerenciando isso. Então, tudo isso tem que estar o quê? Tem que ser computado. Tudo isso tem que ser contemplado pelo web service que vocês estão desenvolvendo. O mesmo custo que o mesmo cálculo que vocês fazem na aplicação local, tem que ser convertido isso também para o web service fazer esses cálculos. E, é claro, tem que pedir todas essas informações. Tá? Informações que são obrigatórias, origem e destino, no caso aí o CEP de origem e o CEP de destino. Tá? Por quê? Porque aí você já vai ter o quê? A noção do custo, né, desse transporte e vai conseguir fazer esse tratamento. Tá? E eu dei o exemplo aqui, pessoal, do cálculo de CEP, porque é algo que a gente vê dia a dia. Mas eu posso desenvolver um web service para infinitas possibilidades. Tá? Eu posso estar gerando aí uma cadeia enorme de possibilidades que a gente vai estar utilizando esse web service. Basta a gente querer fazer o quê? Compartilhar essa informação. Tá? Isso pode ser o quê? Pode ser informações de cursos, informações de funcionários, tá? Informações de produtos, tá? Vai depender do quê? Da necessidade que nós queremos suprir com o uso desse web service. E é claro, quando a gente controla o web service, a gente dá a permissão de acesso para ele que a gente quiser. Tá? E por quê? Porque o web service é que vai acessar o banco de dados, é ele que vai fazer o cálculo. Não vai ter nada da aplicação do cliente, né, do consumidor, que vai impactar no funcionamento do web service. Ele simplesmente vai passar alguns parâmetros,
usando o padrão XML, e vai receber o retorno do processamento desses parâmetros também em XML. E a partir daí ele consegue gerir, né, todos esses dados. Ok? Bom, pessoal, até aí tranquilo? Alguma dúvida, né, nessa introdução aí que eu falei para vocês? Tudo certinho? Questionamentos? Bom, vamos lá então. Bom, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? Tá? Eu pensei em duas coisas para a gente estar fazendo hoje. Tá? Por exemplo, consumir o web service do correio e a gente ter esse cálculo. Mas aí eu achei que ia ficar algo assim bem superficial. Então eu pensei da gente fazer o quê? Implementar um web service. Tá? E é claro, não vai dar tempo hoje da gente colocar esse web service no servidor, da gente usar esse web service remotamente, tá? Porque isso também demanda um tempo maior, tá? Em todo o processo de descobrir esse web service para que a gente possa estar utilizando. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um web service e eu vou colocar ele para rodar, né, na máquina aqui. Eu espero que a gente consiga, né, rodar ele na máquina certinho, sem maiores problemas. Tá? Então, a gente vai criar aqui duas aplicações. Uma que vai ser o web service, tá? E a outra que vai ser o quê? A aplicação que vai fazer essa integração com o web service. Tá? Ou seja, ela vai pegar, buscar informações que estão nesse web service vai processar, tratar e retornar isso para a gente. Então, a gente vai trabalhar com essas duas aplicações. Tá? A gente vai começar criando o quê? Uma solução. Eu vou fazer isso, pessoal, em C Sharp, tá? Mas depois a gente pode implementar isso também em Java, qualquer outra linguagem, tá bom? A gente pode estar tratando isso, né, em qualquer linguagem que a gente queira. Eu vou pegar aqui. Se vocês forem tendo alguma dúvida, por favor, vão me interrompendo, tá ok? Eu vou criar aqui uma aplicação, ou seja, eu vou criar um projeto novo. Eu vou abrir um projeto novo, tá? Melhor, não vou abrir não, né? Eu vou criar um projeto que já vai me dar o quê? Uma solução, né? Que a gente vai estar tratando aí. Esse projeto que a gente vai estar criando vai ser uma solução em branco, tá? Então, eu vou procurar aqui em C Sharp, na plataforma Windows, tá? Por quê? Porque a gente já vai estar utilizando isso. Então, eu vou procurar aqui um projeto em branco, tá? Ele já vai trazendo uma série de projetos aqui. Eu vou até pesquisar aqui, ó, né? No Black. Vou trazer aqui um projeto em branco. Então, eu tenho aqui, ó, uma solução em branco, tá? E eu vou o próximo. Vou dar um nome para essa solução, ok? Vou chamar ela de WS, tá? E vou criar essa solução aqui. Então, ele vai criar para a gente aqui, né, todo o processo. Como teve atualização essa semana e eu não abri o Visual Studio depois da atualização, ele vai demorar um pouquinho para carregar aqui. Tá? Mas aqui a gente já tem o quê? A nossa solução em branco. Tá? Essa solução aqui, pessoal, eu vou trabalhar com dois projetos. O meu web service vai ser um projeto ASP.NET, tá? Então, a gente vai poder estar gerenciando isso, obviamente, da melhor forma possível. Então, botão direito aqui na solução, adicionar,
Vou adicionar um novo projeto. E aqui eu vou procurar um projeto chamado asp.net. E eu também vou pegar um projeto vazio. Então, deixa eu pegar aqui. Não, empty web application. Vou ter aqui. E vai ser vazio, né? Vamos mudar aqui. Aplicação ASP.NET Web vazia. Aplicação Web ASP.NET, né? A gente vai usar essa daqui. Próximo, vamos dar um nome para ela, vou chamar de Web Service. Por quê? Porque vai ser o nosso Web Service que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, a gente vai ter, né, essa... Aqui a gente vai estar utilizando o padrão que ele colocou e criar. Então, aqui, pessoal, ó, nós temos, né, agora, um web service, visão geral aqui, algumas coisas que ele já trouxe, né? Mas não vai ser útil aqui para a gente por enquanto. Tá? Então, eu vou até fechar isso daqui. E nós temos, né, a nossa solução aqui. Então, tem algumas coisas aqui que a gente está tratando, tem o programa C, tudo mais. E eu vou criar agora um web service. Tá? Então, eu também vou pegar agora aqui o web service, vou em adicionar um novo item. E nessa parte aqui de web service, eu vou procurar, né, web service. Vamos procurar em outros, né, para termos aí mais opções. Né? Então, a gente vai estar utilizando o que aqui? Um web service. Ou um serviço web. Interessante, porque ele não está trazendo todas as informações. Deve ter acontecido algum problema aqui, que ele não está trazendo para mim todas as informações dos códigos que eu posso estar criando aqui. Muito, muito estranho isso daqui. Está até trazendo, inclusive, mais coisas aqui. Olha, não está trazendo nada de serviço web.
Ele não está trazendo o web service. Vou criar um outro projeto aqui para ver de outra forma para a gente trazer essas informações aí. Projeto. Tentar criar essa daqui para ver se ele vai trazer agora as informações. Abriu S1, criar. Vamos ver se agora eu consigo estar adicionando um serviço web aqui. Pessoal, eu não vou conseguir, está dando algum erro na hora de criar esse serviço web aqui, e eu não estou conseguindo criar essa informação. Talvez até o projeto, deixa eu mudar aqui, na verdade eu vou criar uma nova solução aqui, não sei isso não. Então tá por aqui, novo projeto, vou colocar todos os projetos, vamos ver se agora ele vai trazer aqui. Aplicação web, asp.net, vou criar aqui, chamar de AWS, vamos ver se aqui ele vai entender de uma forma diferente. Não, trouxe a mesma coisa. Ou seja, ele não está trazendo o arquivo do jeito que tem que ser. Que legal. Ele desinstalou alguma coisa aqui no momento da atualização dele. Ou eu desinstalei alguma coisa que eu não notei, né? Eu não estou conseguindo abrir e tem que ter um arquivo, né, aqui para poder estar tratando isso. No online ele também não está trazendo isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não, não vai ter.
Eu vou ter que mexer na atualização aqui do Visual Studio, pessoal, para mostrar isso para vocês. Vou ter que estar atualizando aqui toda essa parte. Mas, o que eu iria apresentar para vocês, tá? A gente ia fazer o quê? Nós íamos criar um projeto que ele ia pesquisar alguns funcionários. Por exemplo, eu tenho um cadastro de funcionários, eu ia trazer informações realmente funcionários do sexo masculino, feminino, funcionários com idade maior ou menor, funcionários, se a gente tiver, por exemplo, tempo de trabalho, se está prestes a se aposentar ou não. E a gente ia ter uma aplicação que ia tratar isso, tá? E, consequentemente, a gente ia ter esse retorno dessas informações. Como aqui não deu certo agora, e confesso que essa semana eu não tinha aberto mesmo o Visual Studio para conferir todos esses detalhes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar a aula por aqui, eu vou manter, né, essa explicação inicial para vocês, e na terça-feira, por volta de umas 8h30, 9 horas da noite, eu já vou reagendar um novo encontro virtual para a gente estar trabalhando com isso. Tudo bem para vocês? Vocês conseguem aí estar na terça-feira da semana que vem, que vai ser, por exemplo, dia 23, para a gente implementar esse web service. E aí, dependendo, como a gente vai ter um tempo maior, a gente às vezes até consegue colocar ele online para poder estar listando essas informações. E aí eu também já incluo, né, para a gente incorporar o web service do Correio. A gente pode confirmar dessa forma, pessoal? Podemos fechar seguindo esse fluxo, esse caminho? E aí na terça-feira a gente volta e faz essa implementação, porque aí eu vou checar certinho o porquê que não está trazendo todas essas informações que a gente precisa. E não adianta a gente criar arquivo de forma errônea, porque a gente não vai conseguir estar tendo aí o mesmo efeito. Tá ok? Douglas, Roberto, eu via, podemos combinar dessa forma por enquanto? Tranquilo, professor, sem problema. Peço desculpas aí, pessoal, por esse inconveniente. É que se eu for ajustar isso daqui agora, talvez eu tenha que instalar algumas coisas, e aí vai se estender bastante. Professor, aproveitando o ensejo e tirando uma dúvida, eu vi que o senhor está com o Visual Studio 2022. Sim. Esse que a gente baixa na internet, que é o gratuito, a gente consegue criar o mesmo projeto como o senhor está fazendo aqui? Sim. Nesse? É só seguir os mesmos passos que Os mesmos nesse gratuito tem? O meu é esse gratuito. Ó, Microsoft Visual Studio Community. Mas é o 2022, né? Isso. Mesmo que você pegar, por exemplo, 2021, 2020, você vai conseguir fazer também, tá? Onde que o senhor entrou para ver o ajuda, né? Você vai aqui em ajuda. Opa. Ajuda. Sobre o Visual Studio. Aí ele vai trazer todas as informações para você. Eu estava com o 2019 rodando. Na verdade, eu não sei se tem o 2020, 2021. Acho que 2019 foi com 2022 já. Ixi, professor, eu nem sei qual que é esse daqui. Não está aparecendo aí para você? Não. O que está aparecendo nessa tela aí do Visual Studio? Versão 1.87. Que versão que você tem aí? Cara, nem eu sei. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Mas só para finalizar, vocês conseguem fazer isso de qualquer versão do Visual Studio, tá? Eu vou parar a gravação aqui, se você quiser, você pode até compartilhar a sua tela, que a gente já vê certinho essa parte.